Wilson Amaral, a informação de que a Bíblia foi adulterada, confere? Não, essa é uma informação desonesta, não confere com os dados estudados dentro da tradutologia bíblica. Em teologia, nós temos uma disciplina chamada crítica textual ou manuscritologia, que é basicamente a ciência que trabalha com a reconstrução a partir das muitas cópias que existem. Segundo os dados propostos pelo Centro de Pesquisa Mince no ano 2017, estima-se que nós temos 140 papiros, 323 maiúsculos, eu depois vou definir o que é tudo isso, 2.950 minúsculo e 2.400 lecionários. Essas evidências que eu fiz referências são basicamente as evidências que atestam a confiabilidade do texto bíblico. Ou seja, quando um indivíduo diz essa Bíblia foi adulterada, primeiro, essa pessoa ele precisa ter um bom conhecimento das línguas bíblicas. Estamos a falar do hebraico, do grego. Segundo, essa pessoa precisa ter conhecimento das principais metodologias aplicadas no processo tradutológico. É metodologia por equivalência formal, onde a gente traduz a palavra ou o texto, literalmente palavra por palavra. Metodologia por equivalência funcional, onde traduzimos a ideia, o conceito. Em terceiro lugar, uma questão muito fundamental no processo da tradutologia bíblica, para a gente ter condições de avaliar se uma tradução é ou não correta, é justamente a base de manuscritos. Manuscritos, estamos a falar de documentos escritos a partir dos textos originais que nós não temos mais. Então, essas muitas cópias que existem, que segundo os dados propostos pelo Centro de Pesquisa Mince, são mais de 5.989 cópias do texto que atestam a confiabilidade do texto bíblico. Então, quando o indivíduo diz que a Bíblia foi adulterada, essa pessoa simplesmente desconhece sobre crítica textual, tradutologia bíblica, os manuscritos que nós temos e podem ser verificados, podem ser atestados, porque muitos desses manuscritos, por exemplo, o Códex Sinaítico, Códex Vaticano, que está na Biblioteca do Vaticano, Códex Alexandrino, são documentos do quarto século que atestam a confiabilidade do texto bíblico. Ou seja, dizer isso é basicamente uma desinformação. E essa é a grande preocupação. E com base no contexto, eu aproveito enfatizar aquilo que eu estava dizendo no princípio. Eu dizia que seita é basicamente um movimento que se reúne em torno de uma interpretação falsa. Essa definição é proposta por Dr. Walter Martin, Josh McDowell, Van Balen, que são acadêmicos que trabalham, inclusive, com seitas, heresias. Então, essa observação ela é muito essencial. Isso nos difere justamente dos movimentos sectários. Tem uma frase que nós usamos, evangélicos, no essencial amor, no não essencial liberdade. Nos evangélicos existem dados que basicamente nos unem. Existem crenças essenciais que inclusive o Mauro estava aí a abordar no aspecto histórico, credos que foram sistematizados ao longo da história do cristianismo, que refletem o essencial que o evangelicalismo, que o cristianismo acredita. Quais são essas crenças? A inspiração das Escrituras, a ressurreição de Cristo, a união hipostática, Cristo é Deus e homem, a doutrina da Trindade, a salvação pela graça, a volta gloriosa de Cristo. Isso é consensual entre os batistas, presbiterianos, assembleanos. Isso é consensual. Agora, o que muitas vezes se verifica em termos de divergências é no que concerne aquilo que é secundário. Tem dados que nós evangélicos discordamos, mas são dados que não afetam na essência, na doutrina da salvação. Então, razão pela qual a gente precisa fazer essa separação, o cristianismo e os movimentos sectários. A nossa proposta é: a Bíblia é a revelação única e definitiva, visto que nos movimentos sectários existem distorções. Por exemplo, Mani, que foi um seguidor de Zoroastro no ano 216, propôs que recebeu uma revelação e que ele agora é basicamente o Paráclitos.
No século VI, nós temos Muhammad Salah, que faz exatamente a mesma coisa. Depois nós temos o Joseph Smith, no século XIX, que faz exatamente a mesma coisa. Ou seja, com base em que nós identificamos quando é que esse grupo é seita? Com base, primeiro, no critério. Elas acreditam que a Bíblia é a única revelação definitiva. Segundo, elas acreditam que Deus é trino. Terceiro, elas acreditam que Cristo é Deus, que Cristo é homem, que Cristo ressuscitou, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, com base em 1 Timóteo 2,5. Terceiro, a salvação é pela graça. Em muitos movimentos sectários existe um esforço para se alcançar a salvação. Com base no cristianismo, a salvação é exclusivamente pela graça. Efésios 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não sou salvo porque sou da Batista, porque sou metodista, porque sou assembleano. Sou salvo porque creio efetivamente naquilo que Cristo fez por mim na cruz. Isso é o que me salva. Só que nos movimentos sectários não existe isso. Não existe a proposta de um Cristo que é o único mediador entre Deus e os homens. A tônica nesse movimento sectário do Cacó Filipe, dos filipistas, é... Essa são denominados, os filipistas. Quer dizer, é um neologismo que eu estou usando para caracterizá-los. Wilson Amaral! Para caracterizá-los. Continua! Exatamente, porque... É muita aula aqui. Em tese, nós evangélicos acreditamos que a salvação é exclusivamente pela graça e que Cristo é justamente esse mediador. Mas não existe assim nesses movimentos sectários. Cristo não é o centro. O Cacó Filipe parte desse pressuposto de que em cada geração Deus teve que trazer um profeta. Só que todos os profetas que Deus levantou, eles basicamente falaram com base num fundamento. Qual? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, Paulo diz: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já foi estabelecido, qual é Cristo. E Efésios 2, versículo 20 diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Cristo é a principal pedra da esquina. Essa é a base. Só que Cacó Filipe está distante, porque ele não tem Cristo como o único mediador entre Deus e os homens, como a base, como fundamento de fé e